Vamos continuar com a leitura da aula de Srilatara Maharaj, que nós paramos. Ontem foi dia transcendental do desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então nós não lemos essa aula de Srilatara Maharaj. Ontem nós falamos sobre a vida, o relacionamento de Srila Swami Maharaj Prabhupada com Gurudeva, com Guru Maharaj. E hoje vamos continuar a ler então a aula que paramos na quinta-feira de manhã. Desculpa, na sexta-feira de manhã. Então, Srilatara Maharaj, ele estava falando sobre o que é beneficiar os outros. O que significa o benefício para os outros? Significa dar roupas aos outros? É a pergunta dele. Você pode ver tantos hospitais sendo abertos, construídos em todos os cantos do mundo, mas isso significa que as doenças finalmente serão curadas? Esses hospitais realmente dão a saúde? Eles diminuem o número de pacientes? Você pode abrir hospitais e farmácias em cada esquina, mas isso diminuirá o número de pacientes? Na verdade, isso é uma visão limitada. A pessoa achar que construindo hospital, fazendo isso, fazendo aquilo material, vai acabar a doença, vai acabar o sofrimento. Isso daí está tudo relacionado ao karma. Não adianta fazerem os cientistas estarem anos e anos e anos estudando para acabar com todas as doenças. Por que não adianta? Porque, na verdade, como disse Srilatara Maharaj em outra aula, uma aula anterior, se o cientista descobrir a cura de todas as doenças, o Senhor Yamaraj, ele fará novas doenças. Porque o ser humano, os animais, todo mundo, as plantas, todo mundo tem que cumprir o karma. E a doença é uma das formas de nós pagarmos o que fizemos errado em vidas anteriores. Então nunca acabará a doença no mundo. Isso é uma visão material. A lei do karma, ação e reação. Nós fizemos algo errado, vamos ter que cumprir. E a doença é uma delas, é uma das coisas. A outra forma de cumprir as coisas erradas que a pessoa fez é a fome. A pessoa passa fome, não é porque falta alimento no mundo, é porque é o karma dela passar fome. Então, quando você dá um alimento, ou você constrói hospitais, você está somente prorrogando o sofrimento. Você não tira o sofrimento de ninguém. Isso aqui Srilatara Maharaj falou em aulas anteriores. Continuando aqui a leitura. Esse trabalho de caridade não impede os desejos das pessoas. Então, a caridade não vai eliminar o desejo de todos. Suponha que você não tenha dinheiro. Você ganha 10 rúpias um dia, mas isso diminui o seu desejo. Isso não vai diminuir o seu desejo. O seu desejo só aumentará depois disso. O nosso desejo nunca para. Se você ganhar muito dinheiro, o desejo cada vez é maior. Sempre temos desejos materiais. Não é nada que vai tirar o desejo material. A única coisa que tira o desejo material é o serviço a Deus. É a única forma de tirar o desejo dos sentidos, o desejo material, é o serviço a Deus. Ele vai dar outro exemplo aqui, Srilatara Maharaj. Por exemplo, você ganha 10 mil rúpias na loteria. E depois disso, você irá comprar mais e mais e mais bilhetes, esperando ganhar de novo. O seu desejo nunca terminará.
No entanto, você deve alcançar tal coisa, alcançando o que não desejará mais. Você tem que alcançar algo que o desejo cessará, o desejo parará. O que é isso? A vida devocional. Quando você alcança amor puro por Deus, não tem mais nenhum desejo. Quando você alcança o gosto superior de servir Deus, não há nada mais que você deseje, somente servir Deus. É isso que Sri Chara Maharaj está explicando aqui. Então, você quando alcançar algo que você não desejará mais nada, esse é o ponto. Você deve procurar algo que satisfaça completamente o seu desejo. Essa coisa é a realidade. Você deve buscar a realidade. Procure por Sri Krishna a realidade e o belo. Quando você atinge, como eu falei, o gosto pelo serviço, você não quer mais nada, somente servir Deus. Quando você atingir, eu atingir, todos nós atingirmos amor puro por Deus, não vamos querer mais nada. Então, atinja Krishna, a realidade do belo. Você deve buscar o Senhor. A realidade é bela. E você deve pesquisar e aprender sobre essa realidade. É exatamente por isso que nos preocupamos tanto em ir de casa em casa, distribuir a consciência de Krishna. Por isso que Sri Chara Maharaj se preocupa tanto, os gurus se preocupam tanto em distribuir de casa em casa, de pessoa a pessoa, de coração a coração. Mahaprabhu falou isso. Distribua a consciência de Krishna de casa em casa. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou, distribua a consciência de Krishna de coração a coração. É por isso que é tão importante, para que todos conheçam isso e não fiquem buscando, desejando sempre algo novo. Quando você atingir isso, você não quer mais nada novo. Você está pleno, você tem tudo que você quer. Se eu viesse e tocasse o harmônio de Sri Chara Maharaj e cantasse alguns Lila Kirtans, ou trouxesse alguns cantores contratados, se eu arranjasse uma dança, se ele trouxesse dançarinas, você veria que esse lugar estaria cheio de pessoas. Então veja só o que Sri Chara Maharaj está falando aqui. Olha o que ele está falando aqui. E essa é a realidade. Se ele tocasse harmônio, ele diz. Se ele cantasse Kirtan Lila, o que é Kirtan Lila? Os lilas de Radha Krishna. As canções com lilas de Radha Krishna. Se ele trouxesse alguns cantores profissionais contratados, se ele arranjasse garotas dançarinas, você veria como este lugar estaria cheio de pessoas, mas nenhuma felicidade, nenhuma paz pode passar tal entretenimento. Então, essa não é a linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não é tocar harmônio, guitarra, violão para trazer mais gente. Não é trazer garotas dançarinas para dançar e atrair mais gente. A linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mati não é fazer nada que não seja Harikatha e tocar, sim, os kirtans, cantar os kirtans próprios, não Lila Kirtan, lilas, canções sobre Radha Krishna. O lugar estaria cheio, como disse Sri Chara Maharaj, mas isso não vai trazer nenhuma paz, nenhum benefício. Essas atividades, entretenimentos,
não vão trazer nenhuma paz, nenhuma evolução espiritual. Nós ganhamos tanto dinheiro, nós damos muito trabalho para construir uma casa. Quanto trabalho nós temos para construir uma casa, comprar um carro, economizar dinheiro, mas quando você fecha os olhos, tudo desaparece. Uma vez que você fechar os olhos, você terá que deixar tudo aqui e ir embora. O seu lugar será no crematório. Então, tudo isso que todo mundo quer, por que as pessoas querem, se tivesse dançarinas, como falou Srila Maharaj, dentro de um templo, estaria cheio, porque as pessoas querem desfrutar da visão. As pessoas querem desfrutar da visão de belas mulheres dançando. As pessoas querem desfrutar da audição, de escutar um harmônio, um instrumento, ou um violão, ou uma guitarra, ou qualquer outra coisa. As pessoas querem desfrutar, sempre desfrutar. Mas isso não vai trazer paz para ninguém. Isso não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Não adianta a pessoa querer desfrutar. As pessoas querem vir no templo e desfrutar. Então, por que a nossa missão não tem tantos devotos, não tem tantos simpatizantes? Porque o nosso objetivo não é satisfazer os sentidos de ninguém. O nosso objetivo é satisfazer a alma, deixar Mahaprabhu feliz, deixar Krishna feliz, deixar a alma de todos felizes. Porque o serviço devocional é a única coisa que vai deixar a alma feliz. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, aquele que está seguindo a linha de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, agora Srila Tilaka Maharaj, ele não vai dar algo para satisfazer os sentidos de ninguém. Se está fazendo isso, está desviando o que Guru Maharaj veio nos dar. Se alguém está fazendo isso no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, está desviando o propósito da construção, da inauguração do Mati, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não é esse o objetivo de encher o Nati Mandir, de encher a missão de devotos com essa filosofia, com esse querer desfrutar. Todo lugar que tem desfrute está cheio, sempre é assim. Você pega um show, tem lá milhões de pessoas, depende do show. Mas se coloca uma devoção pura, a pregação de uma devoção pura, tem pouquíssimas almas querendo, mas não faz mal. Srila Siddhar Maharaj fundou a missão para ter qualidade e não quantidade. E tudo isso que as pessoas querem desfrutar, irá tudo para o crematório. O seu corpo vai para o crematório, quando você fechar os olhos. Agora, o que você conquistou espiritualmente vai para a eternidade. A sua alma ganhará o benefício eterno. Você é apegado à sua família, mas essa mesma família que você permitiu que morasse em sua casa, ela cortará os seus dedos após a sua morte para retirar os seus anéis. Quando o corpo é deixado deitado por uma ou duas horas, os dedos incham e torna-se impossível tirar os anéis. Então, a sua chamada família não hesitará em cortar os dedos para pegar os anéis. Isso acontece na Índia, não sei se aqui no Brasil acontece isso, mas as pessoas aqui, elas tiram antes da pessoa morrer ou inchar. Mas se inchou o dedo, eles não vão enterrar você ou cremar você com um anel valioso. Então eles cortam os dedos na Índia. São bandidos disfarçados de familiares. Eu já vi pessoas fazerem isso muitas vezes.
Então, Srila Charamana já viu isso. Ele não está inventando isso, ele já viu. Eu já vi muitos cadáveres queimados na minha infância. Eu vi como os homens trabalham tanto para alimentar as suas famílias, mas depois as suas esposas, filhos e filhas não hesitam em cortar os seus dedos para retirar os anéis. Estes não são os seus simpatizantes, são ladrões. Não são seus bem-querentes, são ladrões. Eles agem como seus simpatizantes, como seus bem-querentes, mas na verdade eles só vêm para roubá-lo. Isso daqui ele está falando depois da morte, mas quantas e quantas famílias colocam os pais no asilo, deixam o pai lá, o pai conquistou muito dinheiro material para a família, ele criou os filhos, ele cuidou da mulher, e aí ele fica velho com Alzheimer, com algum problema, encostam ele no asilo, nem vão visitá-lo. Colocam num asilo barato, que ele não é bem tratado, nem vão visitá-lo. Nós já fomos em asilos, nós já fomos, na verdade, em um asilo, distribuir praçada, fazer Harinama Sankirtan. Fomos algumas vezes aqui em São Paulo. E o que acontece lá? Aqueles velhinhos, todos arrumados, esperando a família, e a família não vai vê-los. E eles, no fim de semana seguinte, no domingo seguinte, eles acham que o filho, a filha vão vê-los, e eles não vão. E eles ficam naquela ilusão. Então são ladrões, como disse lá Charu Maharaj. Você dá tua vida pelo teu filho, pela tua filha, pela tua mulher, pelo teu marido, e quando você ficar velho, eles encostam você no asilo. Ou, quando você morre, eles te roubam. A briga começa no velório. Se você tem muito dinheiro, já vão querer dividir a sua herança. Quer dizer, a sua herança não, que você tinha, a herança deles, no velório mesmo, antes do corpo entrar, antes do corpo ser cremado, ou antes do corpo ir para a campa, para o túmulo. A briga começa ali, principalmente se você tem muito dinheiro. Isso é a família material. Então, por que tanto apego a essa família? Srila Charu Maharaj está falando. Isso é ilusão. Nós temos que ter apego ao Senhor Supremo, à família de Krishna, aos devotos, ao Guru genuíno. Muitos dizem, Maharaj, quando eu me aposentar, eu irei ao templo. Quando completar 60 anos, eles se aposentam. E depois disso, muitas pessoas, elas morrem e suas esposas recebem metade de sua pensão. Eles sugam o seu sangue, mesmo depois de sua morte. Eles nunca fazem nada para o serviço do Senhor Supremo. Nem todo mundo é assim. Embora nem todo mundo é assim. Diz-se que entre milhões de carnes de trabalhadores frutivos existe uma pessoa sábia. Entre 10 milhões de pessoas sábias existe uma alma liberada. E entre 10 milhões de almas liberadas existe apenas um devoto de Krishna. Assim, é extremamente raro encontrar um devoto de Krishna, mas apenas um devoto de Krishna pode resgatar todo o universo material. Se você ler o Sri Chaitanya Charitamrita, encontrará escrito lá isso. O que eu digo está escrito, está nas escrituras. Ouça o que eu estou dizendo. Além disso,
não basta apenas ouvi-lo, não basta apenas ouvir o Harikatha, não basta ler um livro, é necessário ouvir de um guru genuíno, de sábios, pessoas sábias e Vaishnavas. E quando você ouve algo, você deve aplicar o que você ouviu em sua vida, colocá-lo de uma forma correta na sua vida. Então, Srila Maharaj está falando aqui, nós temos que escutar Harikatha, escutar falar de Deus, de um devoto puro, de um guru genuíno, de Vaishnavas, de pessoas sábias. Mas não adianta somente escutar. Nós temos que colocar em prática o que escutamos. Esse é o grande problema. Todo mundo escuta, nem todo mundo, mas a maioria escuta, a maioria lê um livro, a maioria sabe o que tem que fazer, mas não faz. Aí não adianta nada. O nosso caminho não é Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. O nosso caminho é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a prática devocional. Não é Jnana Yoga, não é Karma Yoga. Então, como disse lá Maharaj, a sua família está querendo te roubar. E mesmo que a família não queira te roubar algo material, dinheiro, e, enfim, coisas materiais, ela quer te roubar o seu tempo. A família é o maior ladrão do tempo que nós temos. O nosso tempo, ele é curto, 24 horas, passa muito rápido cada dia. E Srila Maharaj falou, a família quer te roubar esse tempo. O nosso tempo é de Krishna. O nosso tempo é para servir Krishna. E a família rouba o tempo todo. A mulher, os filhos, o marido, roubam o tempo. Em vez de você cantar a Japamala, eles vão querer que você vá viajar com eles. Eles vão querer que você faça algo para eles. Eles vão querer passear com você. Eles vão querer que você faça algo com eles. E aí o que acontece com a maioria? Não canta Japamala, não lê o livro espiritual, não assiste a live, porque não vem no templo, não vem nem no festival, porque a família não deixa. A família é o maior ladrão que nós temos. E o trabalho também, claro, mas você trabalha para quê? Para sustentar a família, para acumular dinheiro para a família. Então, tudo gira em torno da família. Por isso, Srila Govinda Maharaj falou, quando você casa, a maior parte da sua energia vai para a família. Você perde, a sua devoção diminui muito quando você casa. Depois que você casa, se você tem filhos, a devoção diminui mais ainda. Então, Srila Maharaj está falando aqui, nós temos que fazer a prática correta, não só escutar o Guru, mas praticar da forma correta. Senão, não adianta nada. Escutar, 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 ler, sem colocar em prática. É aquela pessoa que fala, eu sou atleta, mas eu não pratico. Como que você pode ser atleta se você não pratica a atividade? Então você não é. Não existe o atleta não praticante. Não existe aquele que fala, eu sou de tal religião, mas eu não pratico. Isso não existe. E nós temos que praticar o que o Guru genuíno fala, o que o Guru genuíno lê. Como diz aqui Srila Maharaj, ele não está inventando nada. Ele está somente lendo e falando o que estão nas escrituras. Continuando aqui, quem pode lhe dar a solução? Quem pode te tirar dessa ilusão que nós estamos? Quando Parikshit Maharaj, ele teve um problema, quem lhe deu a solução? Shukadeva Goswami. Arjuna também, ele parecia ter um grande problema. Por um lado, ele não queria matar toda a sua família naquela grande batalha de Kurukshetra. Por outro lado, o Senhor Krishna lhe disse para ir em frente e lutar.
o que ele deveria escolher? No final, ele se rendeu ao Senhor Supremo e pôde entender tudo. É necessário entender, entregar-se. Se você não se entregar, você não entende o que é correto. Caso contrário, não é possível compreender nada. É por isso que cantamos o tempo todo. Então nós cantamos e cantamos e cantamos. E aqui, a canção que cantamos agora há pouco, Danyatma Nivedana, Gopitrevarana, Avasyaraksibe Krishna, Visvasa Palana, Bhakti Anukula Madra, Karjera Sekara, Bhakti Pratikula Bhava, Varjana Indikara. O que quer dizer isso? São os 6 pontos da entrega. As 6 coisas que nós temos que fazer para a entrega. E sem a entrega, nós não vamos ver a verdade. Nós não vamos conseguir compreender a verdade. E quais são esses 6 tópicos da entrega? A humildade. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ser autossubmissos. A quem? A Deus. Ao Guru genuíno. Temos que abaixar a cabeça, sim. O nosso ego não permite isso. O Guru fala algo, nós vamos querer questionar o Guru. Você está lendo uma escritura, você vai querer questionar a escritura. Mas nós temos que ser submissos, sim. A quem? A um devoto puro. A Krishna. Não a qualquer um. Ser submisso a qualquer um, isso é burrice. Ser submisso ao que alguém fala, algum materialista fala, alguém que não é devoto puro, é burrice. Mas temos que ser submissos a um Guru genuíno, a Krishna. Então, a autossubmissão, sem questionar, é o segundo ponto da entrega total. Aceitar o Senhor Supremo como o seu mantenedor. Quem mantém nós é Krishna. Não é você mesmo, não é sua mulher, seu marido, seu filho. Quem mantém nós é Krishna. Somente Ele mantém nós. Nós temos que aceitar isso. Deixar o ego de lado. Ele é o único que mantém, que nos mantém. O outro ponto aqui da entrega total, o 4º ponto é, nós temos que ter a fé de que Krishna certamente me protegerá. Mas temos que entender o que é essa proteção. Não é a proteção de você sofrer um acidente, não é a proteção de você ter comida, de você não passar fome, isso tudo é material. É a proteção espiritual. Krishna está sempre nos protegendo. Aquele que se rende a Ele, Ele protege. Ele próprio vai levar a comida para você. O próprio Senhor Supremo, Ele mesmo vai te proteger se você se render a Ele. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que nos envolver apenas no que é favorável à devoção. O que é favorável à devoção? Tudo que o Guru fala. Cantar a Japamala todo dia, seguir Ekadashi, cantar as canções de manhã à noite, ler um livro da missão, escutar o Harikatha de alguém que está seguindo a missão, vir ao templo, Sadhusanga, vir aos festivais, tudo isso é aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. Esse é muito importante. Não adianta somente você fazer o favorável. Se você não rejeitar o desfavorável, não adianta nada. Como disse Lachar Maharaj, você acumula a fortuna espiritual num copo, mas quando você faz o desfavorável, você fura esse copo. E toda essa fortuna espiritual vai embora. É como um copo de água. Você coloca água no copo, ele vai aumentando o volume de água. Mas se você furar esse copo, a água vai toda embora. Então, se você está bebendo álcool, aí a pessoa fala, mas é de vez em quando tomar um vinho, é intoxicação. Isso é uma âncora para a vida devocional. Se você quer vida devocional, você não pode se intoxicar, você não pode tomar álcool, você não pode fumar maconha ou cigarro normal, você não pode tomar remédio sem orientação médica para você dormir, para você ficar num estado meio sei lá, um estado que vai te alterar a mente. Isso também é intoxicação.
Não só a intoxicação é desfavorável, né? O sexo ilícito é desfavorável, fora do casamento. Jogos é desfavorável. A contribuir para a matança de animais. E Siddhartha Maharaj falou, matança de animais, claro, tem níveis, né? O boi, a vaca, depois vem porco, vem cavalo, vem peixe, vem galinha, enfim, tem todos esses animais. Mas insetos também. Siddhartha Maharaj falou, não é para matar insetos, formigas, baratas, pernilongos. Você está contribuindo, você está tirando a vida, você está tirando a alma de um corpo. Isso você pagar reação, isso é desfavorável à devoção. Então nós temos que aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Se não fizermos a prática correta, não adianta, não vamos ter a evolução espiritual adequada. Nós estaremos sempre com uma âncora no fundo do rio. Você rema durante o dia, canta japamala, pensa em Deus, oferece comida no altar, mas você continua fazendo o que é errado, o que é desfavorável à devoção, você não está tendo benefício algum. Você toma um banho, depois você rola na areia, como um elefante. Vida devocional, tem uma aula de Siddhartha Maharaj que ele fala, vida devocional não é brincadeira. Temos que ser sérios. Outra aula dele, nós temos que ser sérios na vida devocional se nós queremos uma evolução. Se nós quisermos continuar no mundo do renascimento, no mundo material, vida após vida, pegando corpo de porco, como disse Siddhartha Maharaj, imagina se você pegar o corpo de um porco na próxima vida. Você vai comer fezes. E se você pegar o corpo de uma larva que mora em cima do excremento? E se você pegar um corpo, podemos pegar qualquer corpo na próxima vida. Depende do que estamos fazendo agora. E se você servir Deus, você vai pegar um corpo humano para continuar o serviço a Deus. E o dia que nós servirmos Deus com rendição total, Sharanagati, nunca mais teremos um corpo material. Vamos adquirir um corpo transcendental. Então nós temos que ver o que nós queremos. Nós queremos continuar no mundo material, o mundo do sofrimento, ou nós queremos realmente galgar uma vida espiritual e algum dia chegar a viver com Deus com amor puro por Ele. E Siddhartha Maharaj continua, nós devemos estar sempre alertas e atentos a isso. Seja rendido. Você não pode obter nenhum resultado sem se render. É necessário estar sempre devidamente entregue. Se você não se entregar, não há como você chegar ao amor puro por Deus. Mas a entrega total, amor puro por Deus, só vem com Sharanagati. Mas na vida material também é assim. Todos nós já passamos por isso. Se você quer ir bem numa prova, você tem que se entregar, você tem que estudar. Se você quer melhorar no seu emprego, você quer uma evolução na empresa, você está com um cargo pequeno agora, você quer progredir na sua evolução na empresa, você tem que se entregar a essa empresa. Se você tem um comércio, se você tem alguma coisa particular sua, se você não se entregar a isso, ele não vai para frente. O comércio, o que for, não vai para frente. Nós temos que compreender isso. A entrega é extremamente necessária. No mundo material é assim. Se você não se entregar horas e horas e horas e horas do seu dia durante muito tempo, anos, ao estudo, você não vai passar numa faculdade boa no vestibular. Se você não se entregar depois que você se formar na faculdade, fazendo cursos, pós-graduação, estudando, se dedicando ao trabalho, você não vai progredir, você não vai ser nunca ter um cargo melhor do que você entrou.
No mundo material tem aquela expressão muito conhecida, né? Você tem que vestir a camisa. Eles falam em vestir a camisa. A entrega é vestir a camisa. Então eles estão sempre falando isso. Vista a camisa, se entregue a algo material. E nós temos que vestir a camisa realmente. Não adianta só usar esse símbolo aqui. Não adianta somente usar o símbolo do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Você tem que vestir a camisa realmente. Não é somente a parte externa, tem que ser interno. É claro que a externa é importante. A externa é importante. Nós estamos na fase que nós temos que fazer a parte externa também. Mas a interna é mais importante. Mas uma anda ao lado da outra. Uma anda ao lado da outra. Então nós temos que nos render, como disse Vachyara Maharaj, senão não vamos conseguir o que queremos. Qual que é a meta última da vida? São poucos que querem isso, mas isso é que a Escritura fala. O que nós devemos querer na nossa vida? Ficar com 80, 100 anos sem doença? Não, não é isso. Qual que é a meta última da vida? Você ver o teu filho casado, com um bom emprego, com netos, todo mundo com saúde, você ter um bom plano de saúde, quando você ficar doente, você tem toda a regalia para se cuidar, para se tratar. Não, não é essa a meta última da vida. A meta última da vida é amor puro por Deus. Quem fala isso? As Escrituras. As Escrituras falam. Nós não queremos isso, mas as Escrituras falam. Por que nós não queremos isso ainda? Amor puro por Deus. Porque nós estamos iludidos. Todo mundo gosta de desfrutar. Só que o desfrute material é incompatível com a rendição total a Deus. Srila Maharaj falou em aulas anteriores, se você tiver uma gota de desejo de desfrute material, você não vai atingir amor puro por Deus. Uma gota do desfrute material, o desejo de desfrutar material, você não vai ter amor puro por Deus. E todos nós queremos o tempo todo desfrutar. Srila Maharaj falou isso. Recentemente nós lemos a questão de 2, 3, 4 dias atrás, ele falando que nós queremos desfrutar até da praçada. Nós escolhemos a praçada. Quando a pessoa vem com a bandeja, com o bowl, né, enfim, o recipiente com uma praçada, a pessoa escolhe. Não quero muito arroz, não, eu quero mais batata frita. Aí o outro fala, não quero batata frita, só um pouquinho. Eu quero pacoura de berinjela. Aí o outro fala, não, eu não quero mais porque eu vou agora honrar a Paramana, eu vou comer a Paramana. Por que isso? Porque todos nós vemos a praçada como comida material. Nós escolhemos a praçada. As pessoas vêm ao templo para se divertir. Por isso, Srila Maharaj nós lemos hoje, ele falou, se eu tocasse harmônio, teria muito mais gente aqui. Por quê? Porque a pessoa iria querer se divertir, desfrutar da audição com o harmônio. É gostoso? Sim, a mente gosta de ouvir um harmônio bem tocado. O harmônio produz um som gostoso para a nossa mente. Mas isso não é devoção. Srila Maharaj falou, emoção não é devoção. E aí ele falou também, se eu trouxesse aqui dançarinas, mulheres dançando, teria muito mais gente. Se eu cantasse os kirtans dos passatempos de Radha Krishna, Sahaja, teria muito mais gente. Mas não é para isso que Srila Siddhar Maharaj fundou a missão. Não é para ter mais e mais e mais gente. É para distribuir a consciência de Krishna da forma adequada. Como ele distribuiu, e Srila Govinda Maharaj também distribuiu, e aí Srila Maharaj também distribuiu, e agora Srila Tilaka Nrsimha Maharaj também está distribuindo. Os outros eu não posso falar por eles. Cada um sabe o que faz. Mas esses 4 que eu falei, que é a sucessão discipular do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, eles estão distribuindo da forma adequada. Então, não importa se tem 10 pessoas ou 1000 pessoas,
ou se tem uma, ou se tem 10, ou se não tem ninguém. Silatya Maharaj falou já no e-mail, ele mandou um e-mail para mim e falou: se não tiver ninguém no templo, você pregue para a deidade. Você pregue para os átomos que estão nas paredes, no chão. Swami Prabhupada também falou isso. Pregue para as paredes. Se não tem ninguém, não importa. Mas não pregue algo que a pessoa quer escutar sobre o desfrute dos sentidos. Pregue a verdade. Pregue o Harikatha que Mahaprabhu deu, que Rupa Goswami deu, que Srila Bhaktivinoda Thakura deu, que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura deu, e todos os do Guru Varga. Pregue a coisa correta. Se você começar a liberar várias coisas, isso pode, aquilo pode. Não tem problema em você comer um ovinho de vez em quando. Não tem problema em você tomar café. Não tem problema se você não segue Ekadasi. Silatya Maharaj falou, seguir Ekadasi é dos 8 aos 88 anos. Todo mundo tem que seguir Ekadasi. Mas alguns estão falando, não precisa. Se você toma um vinho de vez em quando, tudo bem, o importante é cantar o santo nome. Isso não é o que foi dado por Srila Siddhar Maharaj. Isso não é o que foi dado por Mahaprabhu. Então essa aula de Silatya Maharaj hoje é forte, sim, é forte, como a maioria das aulas dele. Mas por que é forte? Porque o nosso ego não admite. Quando ele fala aqui que a família é seu ladrão, que a família rouba o seu dinheiro, que a família rouba tudo de você, inclusive o seu tempo, ele não está falando mentira, as escrituras falam isso. Mas o nosso ego não gosta de ouvir isso. O nosso ego não gosta. Então, ele não está falando para você largar a família, mas ele está falando para você dar um pouco mais para Krishna. Tirar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, que você é escravo da família, dê um pouquinho para Krishna. Ele não está pedindo para ser meio a meio. No início agora ele está pedindo para dar um pouquinho. Tem uma aula de Silatya Maharaj que ele fala, dê um pouquinho do seu amor que você tem pelo seu animal de estimação, seu cachorro, seu gato, seu passarinho. Dê um pouquinho desse amor para Deus. Um pouquinho. É isso que os gurus estão pedindo para nós. Shripad Maharaj, eu tenho uma aula dele gravada, ele fala assim, Krishna pediu para Arjuna para matar o seu avô, para matar o seu tio, para matar os seus primos. Ele não está pedindo isso para nós. O Guru, Silatya Maharaj, está pedindo o quê? Dê um pouquinho do seu tempo para Deus. Dê um pouquinho da sua energia para Deus. É isso que ele está pedindo para todos nós. Vamos cantar então agora. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não temos perguntas, não temos comentários. Vamos cantar então a canção própria para o mês de Kartik. Nós estamos ainda no mês de Kartik. O mês de Kartik termina na próxima lua cheia. Eu não vi no calendário ainda, mas provavelmente vai ser no fim de semana que vem. Termina o mês de Kartik, último mês de Chaturmasya. E durante esse mês de Kartik nós temos que cantar mais canções do que o habitual. Então nós vamos cantar agora Sri Sri Damodarastaka, uma canção glorificando Krishna. É composta por um devoto há muitos e muitos anos atrás. É uma canção composta em sânscrito, por isso é difícil de cantar. E é composta por Satyavati Muni, um Muni, um devoto puro de Deus. Então vamos lá. Sri Sri Damodarastaka. Tentem cantar juntos, é difícil, mas temos que tentar. Namami Svaram Sachidananda Rupam Lasa Kundalam Gokule Brajamana. Namami Svaram Sachidananda Rupam Lasa Kundalam Gokule Brajamana. Namami Svaram Sachidananda Rupam Lasa Kundalam Gokule Brajamana. Jashoda Biyo Phalada
Jashoda Biolukala Davamana Paramisanatam Tato Dityagopya Namami Saran Sachidanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Rudantamuhu Netra Jyamyamrijantam Karamojajumena Satankanetram Moho Sasakam Patirekam Kakanta Sita Gada Damodaram Bhakti Badam Iti Salila Dirananda Kunde Sabasani Jana Ajayantam Kajiya Sita Jesu Bhaktaridatam Puna Prematasam Sataviti Vande Varadeva Moksha Namoksha Vadimva Nachena Viram Sasaktiha Idante Vapurnata Gopala Bala Sadame Manasya Virasam Kinanya Idante Mukam Bojam Avyaktamilai Vinta Kumbala Ujidara Kasakopya Mushamitam Vibharatadharame Manasya Virasam Adan Lakshalabai Namami Saran Sachidanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhuduka Jalabhimagnam Kripa Dristi Vishyati Dinambatanu Dihane Samang Adnyan Yedakisya Kule Vedma Jao Bada Mukha Vajika Kriya Mujita
Bhakti Bhagavata Cha Tata Prema Bhakti Tata Me Prayacha Tata Prema Bhakti Sata Me Prayacha Namo Shigraho Meshti Damodareya Namo Shigraho Meshti Damodareya Namaste Stutamne Spuradipti Damne Tatiyodarajato Vishashodamne Namaste Sudane Spuradiptidane Tadyodarayata Vishvasadane Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namamishvaram Chirananda Rupa Rasakundalam Gokule Brajamana Namamivaram Sachidananda Rupa Rasakundalam Gokule Brajamana Jasoda Biolu Kala Davamana Paramistanatan Takodritya Gopya Namamivaram Sachidananda Rupa Rasakundalam Gokule Brajamana Radha Damodara, 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 Radha Damodara, Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Vamos cantar agora a canção final do programa Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shri Madhusudan Giridhari Gopinata Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Vata Dasa Raghunatha Ichai Gosai Gori Charana Banga Jaha Huse Vijnana Zadishta Puram
Nitai Gosai Jana Monika Radas Sansambara Padare Mora Panchalya Chandra Charana Siddhi Bhakta Saneva Janame Janame Morare Avilas Eitai Gosai Jabe Raje Koiravasa Radha Krishna Nitya Lila Kolila Prakashan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majariyaman Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa Hari Nama Sankirtana Kore Naratamodasa Hari Nama Sankirtana Kore Naratamodasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Garamita Jaya Gaura Garamita Jaya Gaura Garamita Jaya Gaura Garamita Jaya Gaura Nita Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gaura Hari Bo Nita Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Dwaranitai também conosco aqui, Dwaranitai Prabhu, a Malini Devidasi, Vraja Raja Prabhu e a Govinda
Mohini Devidasi. Se tiver mais alguém que participou conosco, eu agradeço a presença, mesmo que não tenha se identificado. Até a noite, hoje é domingo, né? O programa hoje começa às 18 horas, o programa à noite. Então, à noite continuaremos a leitura com outro subtítulo, né? Da aula, mas continuaremos a leitura da aula de Silacharya Maharaj. Então, dando a Bhakti a todos, um bom dia e até